defesa ele é novo, mas as práticas são antigas. Desde o final do século XVII, já haviam adidos militares sendo enviados, como aconteceu pelo czar da Rússia, enviando oficiais para a França e para a Prússia. Mas o conceito diplomacia de defesa ele foi estabelecido no final dos anos 90, concomitantemente em dois países, o Reino Unido e a China. O Reino Unido ele estabeleceu esse termo, esse conceito, porque ele buscava influenciar os países do leste europeu que tinham acabado de se libertar de uma influência da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, da mesma forma, a China procurava criar uma confiança mútua de países que pertenciam à antiga União Soviética e que se tornaram independentes, como o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Quirguistão. Tá? Isso que eu estou colocando agora reforça a palestra que foi proferida ontem pelo general Mário Moreira, do Exército Uruguai, em que ele deixou claro que a diplomacia de defesa segue várias variáveis. E isso é muito importante. Não existe uma diplomacia de defesa. Existem várias diplomacias, ou uma grande diplomacia que é seguida em vários contextos por cada Estado, de acordo com seus interesses. O que eu apresentarei será uma forma geral, em que depois deverá ser particularizada para cada um dos Estados, como observando condicionantes geográficas, jurídicas e políticas. Tá? Esse tema ele é importante e atual. Como não tenho tempo aqui para falar muito, pensem só se, depois dessa palestra, se a diplomacia de defesa tivesse sido bem executada pela Ucrânia, se teria ocorrido a invasão da Rússia. Eu deixo claro que é diplomacia de defesa e não diplomacia da defesa, porque a diplomacia não pertence ao Ministério da Defesa. Essa diplomacia pertence à defesa como um todo. É um universo interligado. Elas fazem parte da indústria de defesa, acadêmicos que produzem documentos, diplomatas. Tá? E a diplomacia de defesa, que em alguns países é denominada diplomacia militar, a diplomacia militar ela é específica de forças armadas, como a diplomacia naval é específica da Marinha. Elas são partes componentes da ampla diplomacia de defesa. Agora eu quero falar um pouco sobre cultura estratégica, que a definição aparece aí no slide, tá? Em que engloba uma série de percepções, de tradições, de história, de determinações políticas, de leis, e esse somatório todo ele faz com que cada país tenha a sua peculiaridade para adotar a diplomacia de defesa. Mas também é muito importante observar que, quando você procura exercer a diplomacia de defesa, você deve entender a cultura estratégica do outro Estado, dos outros Estados, onde você deseja exercer influência, você deseja criar confiança mútua e assim por diante. Eu vou apresentar finalidades e instrumentos de forma geral. E eu desejo que as dúvidas sejam tiradas no final. Eu ressalto isso, tendo em vista que há muitas peculiaridades. A definição que agora aparece é a definição que eu elaborei depois de todo o estudo que eu já apresentei. Eu gostaria de, dentro dessa definição, destacar o seguinte: são medidas não coercitivas. Coerção não é parte da diplomacia. Elas são para a consecução dos objetivos nacionais de cada Estado. Esse é um ponto cardeal. E ela estará em consonância com política externa. Essa consonância é porque a diplomacia de defesa não é executada num ambiente à parte. E, por final,
ela está, entre outras finalidades, destinada à construção de relacionamentos e influência. Isso tem um ponto muito forte na credibilidade quando eu falar especialmente sobre dissuasão. A diplomacia de defesa, como eu disse, tem vários instrumentos, ela tem objetivos distintos dentro de cada Estado. As ações que são realizadas não necessariamente são diplomáticas, mas elas certamente têm esse efeito. É necessário uma ação integrada com diretrizes amplas. E aí eu coloco um aspecto que alguns países não utilizam exatamente, mas a definição abrange a todos, que é a existência de uma grande estratégia. Essa grande estratégia é como um grande guarda-chuva que o mais alto escalão político da nação vai elaborar e dentro ou abaixo dessa grande estratégia que estão as políticas de defesa, a política externa, políticas econômicas e outras. E aqui é um ponto muito importante, que a política externa é reconhecida por inúmeros pesquisadores como distinta da diplomacia tradicional. A política externa é a estratégia, e essa estratégia é que irá orientar a diplomacia tradicional e as setoriais, como a diplomacia de defesa, cultural, presidencial. No mundo atual, tão interligado, tá? A diplomacia cultural, por exemplo, ela tem um aspecto muito grande. Um filme, ele tem capacidade, muitas vezes, de transmitir mais do que documentos ou do que notícias nos jornais. E toda essa complexidade, essa diversidade, é muito difícil estar sob um controle único. Esse é um aspecto que ressalta a necessidade da diplomacia de defesa, tá? Que é distinto do aspecto diplomacia e defesa. Vamos agora falar um pouco sobre as finalidades da diplomacia de defesa dentro do que eu estudei. As fotos que aparecem em cima, apenas para exemplificar, a foto da esquerda é a corveta Barroso visitando o Porto de Lagos, na Nigéria, quando eu lá era dito. A do meio é uma reunião regional de intercâmbio militar que é realizada todos os anos em todas as unidades de fronteira do Brasil e dos países vizinhos, irmãos, tá? Um ano do lado brasileiro, no outro ano do lado do outro país na fronteira. Aqui é uma reunião sendo realizada entre o Brasil e a Argentina na fronteira do Sul. E à direita, uma delegação de adidos militares, de embaixadores, visitando a fábrica do blindado Guarani, que é fabricado no Brasil. O ponto focal da diplomacia de defesa, que eu uso aqui como exemplo, tá, para a consecução de objetivos nacionais, é o que aparece na Política Nacional de Defesa de 2012 do Brasil. E dos diversos objetivos nacionais de defesa, eu destaco esses 5. E esses objetivos deverão ser buscados a ser atingidos através da ferramenta política de defesa. Então, um exemplo que aparece aí, contribuir para a estabilidade regional, ou desenvolver a indústria nacional de defesa e assim por diante. Eu não vou ficar lendo para não ficar enfadonho a apresentação, mas todos os aspectos aí se apresentam. Apoio à capacidade dissuasória de um país. Essa é uma finalidade muito importante para a política de defesa nacional, para a diplomacia de defesa de um país. A dissuasão pode ser entendida como essa atitude estratégica que usa de todos os meios, todas as naturezas, inclusive militares, para desaconselhar ou desviar adversários de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos. A definição mais acadêmica, ela coloca que, muitas vezes, isso envolve o custo versus o benefício, que pode ser eventualmente ganho. E como que a diplomacia de defesa auxilia nessa capacidade dissuasória? A dissuasão, ela se baseia essencialmente em capacidade e credibilidade. Capacidade é que
as Forças Armadas, a defesa daquele Estado, se tenham a capacidade em meios, em treinamento, em liderança, em comando e controle, em todos os aspectos militares, para executar a defesa daquela nação. E a credibilidade é que existe o entendimento de que a vontade nacional, de que a capacidade ela realmente é efetiva. E esses dois aspectos, como eu mostrei logo à frente, pelos instrumentos de diplomacia e defesa, ela ajuda a que um país tenha capacidade e tenha credibilidade, de modo que a sua dissuasão seja aumentada. Como eu digo aí, a capacidade dissuasória ela tem um viés defensivo e não coercitivo. Aí entra a dissuasão de negação versus retaliação, em que a negação é negar a áreas ao adversário e retaliação é retaliar ações desse adversário. Construção da confiança mútua. Aí, por exemplo, tem aí da esquerda para a direita as fotos, um treinamento realizado entre militares de outros países, uma patrulha fluvial sendo realizada na fronteira Brasil-Colômbia e o exercício Cruzex, que reúne força aérea de praticamente todos os países da América do Sul e de outros países. Essa medida de confiança mútua, como é colocada aqui, ela visa estabelecer uma transparência, uma reciprocidade nas relações que forma por meio de comunicação. Os atores que estão envolvidos, tá, eles sentirão mais próximos, meios de comunicação mais rápidos e fáceis serão estabelecidos, e com isso se busca prevenir a realização de conflitos e crises e dar um maior sentido de segurança. Eu vou dar um exemplo. Naquela reunião de intercâmbio militar, em que o general de uma grande unidade brasileira se encontra com o general de uma grande unidade do país irmão fronteiriço, há um conhecimento mútuo, há uma troca de meios de comunicação, telefone celular, de e-mail, e no evento de uma pequena crise ser iniciada, um dos dois oficiais pode ligar para o outro e essa crise que poderia se agravar, ela ser resolvida num nível mais prático, mais rápido. Essa confiança vai sendo estabelecida através de cursos militares, de outros aspectos, que são instrumentos que eu colocarei mais à frente. O cerne dessa confiança, tá, como eu digo aí, intercâmbios, visita, curso, operações e relações pessoais e fundamentais. Essa criação de uma web é muito importante. E a Diplomacia de Defesa participa de todos esses campos, inclusive nessa cooperação fronteiriça, como eu já expliquei, e, por exemplo, regras de passagem de aeronaves e de navios. Nas regiões fronteiriças, esse é um aspecto que deve tomar muito cuidado. Outras finalidades, tá? E ali, além da apresentação das Nações Unidas, eu tenho um exemplo aqui de um exercício de fuzileiros navais norte-estadunidenses, juntamente com fuzileiros navais do Brasil e de outras nações da América do Sul. A aeronave que aparece é uma aeronave que permite o pouso vertical e o voo horizontal, e é um desenvolvimento tanto de relações quanto de capacidades. Depois aparece a última operação Felino, que foi realizada no Brasil, que foi naquele Unidade das Agulhas Negras. Essa operação é realizada entre os países de língua portuguesa, e aí está a delegação, por exemplo, da Guiné-Bissau. Tá? Ao lado dela havia de outros países africanos de Portugal. E depois a missão fiscalização entre o Peru e o Equador, que foram realizados dentro do organismo regional de segurança. Então, outras finalidades de diplomacia e defesa, como são colocadas, você estabelecer e manter influência, mudança de atitudes que podem ser favoráveis, né, e percepções de organismos internacionais, organismos regionais, até Força Armada Estrangeira. Isso é muito importante. O aperfeiçoamento das relações, né, o networking, obtenções de informações e inteligência,
não é obtenção no sentido de espionagem, é obtenção natural de informações para que haja um relacionamento mais sadio possível. Resoluções de pendências, reduções de tensões com solução antecipada, a difusão e melhoria de imagem do país e das Forças Armadas no exterior, aquisições de conhecimentos, exploração de oportunidades para a política externa e impor a indústria nacional de defesa. Vamos agora colocar aqui exemplos. Tá? Nós temos diversos instrumentos. Aqui eu coloco adidos e representações. Nas duas fotos da esquerda, nós temos, por exemplo, a passagem de adido na República do México, adidos do Brasil na República do México. Embaixo, a recepção do novo adido indiano, junto ao então chefe do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira. E à direita, nós temos uma representação na Junta Interamericana de Defesa e outra na organização do Departamento de Operações de Paz da Organização das Nações Unidas. O adido, ele não é, alguns confundem diplomacia e defesa como aquilo que o adido faz. O adido é apenas um dos instrumentos. Mas o adido tem uma importância capital porque ele pode ser o tradutor daquela cultura estratégica de um país para outro. Tá? Isso auxilia bastante, né, nessas relações. Outros instrumentos, operações de paz, ajuda humanitária, e esses exemplos que aparecem aí, como tendo o Force Commander brasileiro na missão na África Central, um treinamento de desminagem humanitária, o hospital de campanha que foi estabelecido pela Força Aérea Brasileira após o terremoto do Haiti, a missão no Líbano, naval do Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira na década de 60, que na então República do Congo, foi uma das primeiras missões da ONU, né? E aí o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, que realiza cursos para todos. Tá? Esses exemplos que eu estou colocando de instrumentos, tá? Elas fazem o quê? Além da aproximação, da criação da confiança mútua, da solidariedade, elas também mostram a capacidade, elas mostram conhecimento, elas mostram como aquele país pode, de fato, realizar operações para a sua defesa. Outro instrumento, exercícios de manobras militares. Mais à esquerda, nós temos o submarino Tamoio, submarino de design alemão, mas construído no Brasil, que, realizando uma manobra com forças da OTAN, ele foi colocado como adversário. E embaixo, a nau capitânia daquela força da OTAN, que tinha toda a sua escolta estabelecida, o submarino Tamoio conseguiu passar por todas as medidas defensivas, de boias, de aeronaves, de escolta, se aproximou da nau capitânia e abriu o seu compartimento de lançamento de torpedos. Quando isso acontece, há um barulho, mas o torpedo já teria sido lançado ao ser percebido. Então, é considerado como tendo afundado a nau capitânia adversária. Isso é um exemplo claro do instrumento da diplomacia de defesa auxiliando, na obtenção de conhecimentos, na ajuda da dissuasão, porque, evidentemente, se o submarino brasileiro, em águas estrangeiras, que tem um conhecimento melhor, é capaz de destruir a nau capitânia de uma força-tarefa nas águas nacionais, ele terá uma capacidade ainda maior. Nas duas fotos do meio, é uma operação que foi realizada no início do ano, que foi a Operação Culminate, em que uma companhia de paraquedistas do Brasil foi à Louisiana, integrou uma brigada da 82ª Divisão Paraquedista dos Estados Unidos e realizaram exercícios. Feito o lançamento foi a aeronave brasileira, o KC-390, feito pela Embraer. E à direita é a aeronave MX de ataque ao solo, o F-5 repotencializado, tá? Que participaram de 2 exercícios Red Flag nos Estados Unidos, considerado o maior exercício de aviação mundial. E todos isso, conhecimentos são obtidos
e a capacidade nacional também é difundida. Um outro ponto, participação e oferta de vagas em cursos. Essa participação, nenhum país manda para fora para fazer um curso militares que não sejam ou muito bem relacionados ou muito competentes. Esses militares no futuro Corte de áudio, que Eduardo. aparece. Alô? Está me escutando? Houve um pequeno corte de áudio, Eduardo, quando você começou a falar daqueles que são designados para o exterior. Tá bem. Então, vou repetir novamente. Está escutando agora? Então, desculpe esse código de áudio, vou Perfeito. voltar. Existe um entendimento que os militares, quando são designados para o exterior, eles normalmente são ou muito bem relacionados ou muito competentes, ou. Né? E, em qualquer uma dessas situações, esses militares futuramente têm tudo para serem oficiais generais, comandantes de força, ministros da Defesa. Então, a influência é muito importante nesse momento. Tá? Os exemplos que aparecem aí são vários oficiais, são vários alunos africanos aspirantes na Escola Naval do Brasil. Embaixo, nós temos aí um curso internacional de guerra na selva, que é ministrado no idioma inglês para estrangeiros. Depois, um oficial brasileiro realizando a defesa da sua dissertação de mestrado na Escola de Estado-Maior do Exército Coreano. Ele foi o primeiro colocado, inclusive, na escola, nesse curso. E depois, oficiais brasileiros realizando o intercâmbio com a aeronave Gripen na Suécia. Eu deixo claro, tá, que isso também cria, você mostra capacidades e você aprende. Esse oficial brasileiro, por exemplo, que fez o curso lá no Estado da Coreia, trouxe um conhecimento muito grande da aplicação de drones de forma intensa no combate defensivo e ofensivo. Tá? O Gripen, quando você apenas não adquire uma aeronave, você adquire um conceito e anos de experiência das Forças Aéreas Suecas de uso dessa aeronave em pistas menos preparadas, é, é absorvido, e logo mais nós teremos, possivelmente, essa aeronave participando de um red flag, mostrando suas capacidades e auxiliando na dissuasão e proteção de conhecimentos. Outro instrumento, cooperação no campo militar e da indústria de defesa. Nós temos aqui, depois do mapa em que é dividido pelo entendimento da nossa política nacional de defesa do Brasil, áreas em que você deve procurar obter conhecimentos e áreas que você deve difundir conhecimentos ou fazer cooperação. Então, nós temos aí, por exemplo, os fuzileiros navais do Brasil auxiliando no curso dos fuzileiros navais da Namíbia. Depois, oficiais de engenharia do Brasil numa missão de cooperação de engenharia no Senegal. Após, alguns oficiais e sargentos do Exército Brasileiro auxiliando no curso de meia-salto do Exército Paraguaio, da Força Aérea Paraguaia. Treinamentos de aeronave Tucano, depois oficiais do Exército da Indonésia fazendo um treinamento do uso do sistema ASUS e uma missão de treinamento no centro africano para os batalhões que lá existem. Então, alguns oficiais e praças, especialistas em guerra na selva, ministrando instrução, no caso aí, para integrantes do batalhão local que tinham menos experiência. E, por último, o desenvolvimento do míssil AA do Brasil com
da África do Sul. Instrumentos, visitas e intercâmbios. Então, nós temos aí, por exemplo, da esquerda, a Conferência de Ministros de Defesa das Américas, que foi realizada no Brasil, em 2022. Depois, uma reunião bilateral Brasil e Itália, tá? No nível ministro da Defesa. Uma reunião bilateral de Estado-Maior na Argentina. Essas reuniões, por exemplo, como da Argentina, são realizadas para todos os países, são todos os países da América do Sul e diversos outros países fora. Elas são também anuais, um ano em um país, um ano no outro país. Embaixo, o então comandante do Comando Sul dos Estados Unidos visitando a Brigada Paraquedista. Evidentemente, uma visita dessa tem um caráter de conhecer as capacidades, de entender o nível de apronto da tropa brasileira. Depois, o encontro entre militares do 3º Regimento Estrangeiro de Infantaria, que é a unidade da Legião Estrangeira que fica na Guiana Francesa, com militares do 34º Batalhão de Infantaria de Selva, que é o batalhão que fica na região, naquela aproximação que eu falei. Aí temos o, então, HMS Ocean, que atualmente é o navio Atlântico do Brasil, que foi comprado, visitando Lagos também. Tá? E, por último, o então comandante do Exército Alemão visitando a Amazônia, até acompanhado aí do general Vilas Boas. Tá? Tudo isso são aproximações, são fatos que influenciam muito de todos os lados e aproximam. É um exemplo claro para uma defesa que vai de encontro aos objetivos nacionais de um país. Outros instrumentos, competições esportivas e militares, operações marciais. Nós temos à esquerda aí uma competição em que o Brasil, no caso, foi o primeiro colocado, tá? Dentro da competição do CISM. Depois, competição de carro de combate, que ainda não existe no Brasil, mas que é comum na Europa e que mostra o adestramento. Uma competição de forças especiais, no caso, a Forças Comando, que já está na 16ª edição. Tá? A Esquadrilha da Fumaça, como é carinhosamente chamado Esquadrão de Demonstração Aérea do Brasil, que realizou apresentações em vários lugares do mundo, tanto divulgando um material de emprego militar brasileiro, que é a aeronave Tucano, quanto as habilidades nossas. No meio, a Banda Marcial dos Forças Navais do Brasil, entrando no Military Tattoo, que acontece todos os anos e em Edimburgo, na Escócia, considerado o maior evento de apresentações de bandas militares do mundo. E a Guarda de Honras, sendo feita pelo Batalhão da Guarda Presidencial do Brasil para autoridades estrangeiras. Mas qual a importância de uma competição militar? Você ganhar uma competição militar nesse nível mostra preparo, mostra capacidade. E se você organiza, como o Brasil já organizou o Campeonato Mundial do CISM, mostra também um nível maior de capacidade administrativa. Tudo isso é ações, vai criando competências, vai demonstrando capacidades. Mais um tipo de instrumento que às vezes não é reconhecido, como publicações. No caso, aí nós temos o Livro Branco da Defesa, nós temos publicações feitas dentro das escolas militares, doutrina e revistas. Tudo isso, como eu falo da história, publicações acadêmicas, mesmo realizadas fora, mas com intenção de defesa, elas ajudam a difundir conhecimentos, elas ajudam a difundir intenções, elas ajudam a difundir aquilo que está no cerne da cultura estratégica daquele país para outros. O livro branco, ele, além de mostrar claramente quais são as políticas e estratégias nacionais, ele mostra as capacidades. Então, esse aspecto também é muito interessante. E, finalizando aqui alguns instrumentos, nós temos aqui só as fotos, depois eu falo. Da esquerda, foi após a realização de uma atividade entre a a Companhia de Paraquedistas do Canadá. Para quem não sabe, o Canadá tinha um regimento de paraquedistas que, tendo em vista alguns problemas acontecidos na Somália, ele foi destituído
e hoje existem companhias em cada batalhão de infantaria canadense, uma companhia de paraquedistas, mas não tem uma instituição, um regimento paraquedista. Eles realizaram atividade de paraquedista junto com na Brigada Paraquedista do Brasil e recebem um brevet de paraquedista do Exército Brasileiro por ter saltado de aeronave. Depois é a construção de uma ponte no rio Lumege, que foi feita pela Companhia de Engenharia do Brasil em Angola. Tá? Um oficial brasileiro ensinando português na Academia Militar de Moscou, tá? E a assinatura de um acordo de cooperação militar entre o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, do Brasil, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Então, esses outros instrumentos, como eu coloco aqui, como exemplo da reconstrução e assessoramento técnico, concessão distintiva e condecorações, atuação em convenções sobre desarmamento, armas de destruição em massa, em minas terrestres, especialmente lá em Genebra. Nós temos um oficial general que fica em Genebra para tratar desse assunto. Cooperação frente a ameaças não tradicionais, como pirataria, terrorismo, cibernética. Tratados multilaterais e acordos bilaterais de cooperação e defesa. Orçamento e aquisições de defesa e ensino de idioma nacional e estrangeiros. O orçamento e aquisições de defesa tem um aspecto muito interessante. O crescimento muito grande, por exemplo, de um orçamento de defesa, tá? Ela pode ser um instrumento dissuasório, mas também pode levar a um aspecto conhecido como dilema de segurança, que foi muito bem explicado por Hertz. O que é o dilema de segurança? Quando você começa a adquirir muitos equipamentos militares, quando você começa a ter tecnologias inovadoras, isso pode causar nos vizinhos uma sensação de insegurança e se iniciar uma corrida armamentista. Então, quando você se protege comprando equipamentos, o outro vizinho também se protege, na verdade, você vai criando uma escalada. Nesse momento, a diplomacia de defesa ela tem uma atuação muito importante para mostrar que aquela aquisição pode ser compartilhada, que aquela aquisição não representa perigos próximos, e muitas vezes a ameaça é extra-regional, tá? E com isso nós podemos, então, atenuar eventuais malefícios à defesa de um Estado. Vamos agora às reflexões. A diplomacia de defesa, pelas minhas pesquisas, ela é bastante executada, mas ela não é executada muitas vezes de forma não coordenada. Ela é executada de uma forma que precisa ter um maior entendimento da sua complexidade de características. Muitas vezes existem busca de tirar a diplomacia de defesa como se ela não existisse, colocando ela dentro da diplomacia tradicional, o que não é verdade. A diplomacia tradicional tem outros eventos. Um outro aspecto que nós podemos assim dizer é a necessidade de especialistas para fazer diplomacia de defesa. Por que existe o adido militar em uma embaixada? Porque aquele coronel, general, ele terá muito maior facilidade, ele será visto como semelhante pelos oficiais das nações em que ele for acreditado. Essa relação ela vem pelo entendimento de anos de prática e de estudos em aspectos específicos. Dessa mesma forma que acontece com diplomatas em relações a diplomatas, ou economistas em relações a economistas. Então, essa complexidade ela não pode ser simplesmente ignorada. A diplomacia de defesa tem uma ênfase muito forte no campo da percepção, do estabelecimento de vínculos e criação de oportunidades. Muitas vezes ela não tem um objetivo imediato e direto, mas ela consegue desenvolver esses objetivos. Ela não necessariamente foca em resultados imediatos, mas em uma engenharia preemptiva e acumulativa. Por fim, missões subsidiárias pouco concorrem com a diplomacia de defesa, porque, além de desviar recursos, tempo e energia da missão constitucional das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, tá? Ela também deixa de mostrar uma série de capacidades. A diplomacia de defesa não é uma solução singular, ela não é única, ela não reservará tudo para o cumprimento dessa missão de defesa da pátria.
mas ela concorre indubitavelmente para majorar as capacidades nacionais nesse campo. Como eu ainda tenho alguns minutos aqui, eu sei que atrasou, então com isso eu ganhando tempo no debate, eu só queria colocar um aspecto muito claro, tá? Que a diplomacia de defesa, eu estive, por exemplo, semana passada na Universidade de Defesa da Suécia, e fui questionado por alguns professores e militares. Essa universidade ela é mista para alunos civis e militares. A única diferença é que quem usa farda vai ser militar e quem não usa vai seguir a carreira civil. E eles me colocaram alguns aspectos, como, por exemplo, assim, mas como eu vou utilizar essa diplomacia? E nas conversas, vou dar um exemplo. Você já pensou em mandar um oficial fazer curso de Estado-Maior na Rússia? Ou receber um oficial russo para fazer um curso de Estado-Maior na Suécia? E essa falta de relação é que causa um problema, muitas vezes, de desconhecimento, de falta de canais. Então, o que eu quis colocar aqui é o seguinte: a diplomacia de defesa é uma ferramenta que, dentro da política externa, dentro do grande guarda-chuva, ela pode executar muitas tarefas e auxiliar em muitos. Meu muito obrigado pela atenção e deferência de todos. Estou pronto agora para o debate. Muito grato, Coronel Eduardo, pela excelência da apresentação. Obrigado até por ter compensado o tempo. Eu estou recebendo as perguntas aqui pelo chat. Tenho já alguns debatedores aqui ainda digitando suas perguntas. Comandante Quirino, Coronel Glauco, Coronel Arnaldo, no nosso curso de Política e Estratégia. Tenho perguntas que já chegaram aqui do Brasil e do Chile. A pergunta que chegou do Chile está na sala chilena. Eu vou começar priorizando Jorge Brown, do Chile. É uma pergunta interessante e aborda basicamente o final da sua explanação. A execução da diplomacia de defesa, segundo ele, requer uma coordenação muito fluida e permanente entre os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, tanto no nível elevado quanto no nível de execução. Ele pergunta como se obtém isso, como se materializa isso no modelo brasileiro e, na sua visão, qual é o estado da arte para essa coordenação? Muito obrigado pela pergunta. Para não tomar tempo demais as outras perguntas, eu vou tentar ser muito objetivo. Eu não vejo que tenha que haver uma necessária subordinação ou necessário entendimento para tudo da diplomacia de defesa junto ao Ministério das Relações Exteriores. Como eu disse, existe uma política externa de cada nação, no meu entendimento, e essa política externa ela dará direções e que a diplomacia de defesa deve seguir essas direções. Evidentemente, os diplomatas que são outros a seguirem a política externa, não são eles que estabelecem a política externa. A política externa é estabelecida pelo nível mais elevado do político nacional. Então, a política, ela, em certas questões, tratados ou estabelecimento de certos mecanismos, ela necessariamente tem que haver reuniões conjuntas com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Mas nem tudo. O que é feito no Brasil, que ajuda bastante, é o seguinte: foi colocado um oficial superior, com experiência internacional, junto à divisão de defesa
do Ministério das Relações Exteriores. Foi estabelecida essa divisão. Pode ser que o nome atual não seja esse, há uma mudança de estrutura, mas existe uma seção, uma divisão, uma área dentro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, chefiada por um embaixador, ministro de primeira classe, e que tem, além de alguns diplomatas, tem esse coronel para fazer uma ligação. E, da mesma forma, existe um diplomata de carreira, algumas vezes é um conselheiro, né? Algumas vezes é um ministro de segunda classe, e que fica junto ao Ministério da Defesa do Brasil. E se procura, em cada vez que há uma reunião de nível mais elevado, que haja participação conjunta de diplomata e de um oficial general representante do Ministério da Defesa, de modo que se procure seguir a política externa nacional. Outros países agem de maneira diferente. Tá? Eu não tenho como dizer qual é o melhor. Agora, o Brasil não tem uma política externa divulgada, como tem a política de defesa. Então, os princípios são seguidos, muitas vezes pela Constituição, ou muitas vezes por entendimentos, e que podem variar. Espero ter respondido a pergunta. Obrigado. Sem dúvida, Eduardo. A pergunta que se segue é uma pergunta curta, mas bastante complexa, que vem de Honduras, Master Pérez. Ele aborda a teoria do poder brando, soft power, Dr. Nye. Que similitudes e diferenças conceituais podem se estabelecer entre a diplomacia de defesa e o poder brando? Uma pergunta muito boa. Eu prefiro utilizar entre o poder brando e o poder duro, né? O poder inteligente, que também está na teoria de Nye, tá? Em que o poder inteligente você utiliza o poder brando com alguns aspectos do poder duro. Tá? A diplomacia de defesa, para mim, está muito ligada, tá? Ao poder brando, não há dúvida quanto a isso. Mas ela também tem, vamos assim dizer, uma, um poder duro, uma informação para alcançar os objetivos nacionais do seu Estado. Se o objetivo nacional do seu Estado seja, por exemplo, garantir a integridade territorial através da dissuasão, através dos meios, você terá que utilizar a diplomacia de defesa para mostrar às Forças Armadas os conhecimentos. Isso está além do poder branco. Mas também você tem o uso, como eu falei, de relacionamentos, de cursos, de influências, da história, de literatura. Então, o que eu posso colocar é que há uma ligação direta à diplomacia de defesa e poder brando, mas não apenas com poder brando. Eu acho que o uso do diplomacia de defesa e poder inteligente é mais correta, mais adequado. Espero também ter respondido essa questão. Obrigado. Eu não estou ouvindo, Frei. Eduardo, no começo da sua resposta, houve um corte de áudio, mas eu acredito que tenha sido possível o entendimento. Ok. Se não, se por acaso não foi, eu peço que o, a- quem fez a pergunta, o Master Pérez, avise aqui no chat que nós repetiremos. Uma pergunta que se segue vem aqui de Rodrigo Alejandro Cecim Barulho Torres, que é da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra.
Além de cumprimentá-lo, ele diz o seguinte, que a diplomacia de defesa ela pode ser entendida no âmbito da sociedade internacional, do sistema internacional, como um pressuposto civilizatório e permitiria um sistema de confiança mútua e cooperação e laços de amizade entre os países, e isso especialmente no espaço ibero-americano. É uma realidade ou é algo a ser buscado? Obrigado aí pelos seus cumprimentos, pela pergunta. Dentro das relações internacionais, existem basicamente duas teorias, estou simplificando, né? Só por questão de tempo, que é a teoria realista e a teoria liberal. Dentro da teoria realista, acho que praticamente todos os militares são realistas, né? A existência de tratados não é suficiente. Eles têm que estar garantidos por algo mais, por uma realidade de defesa, capacidade militar. E a teoria liberal ela tem uma visão distinta disso. O que eu entendo, tá? E aí agora eu vou colocar dentro do contexto latino-americano, é que a diplomacia de defesa ela não resolve tudo, ela auxilia na resolução de uma série de coisas, mas ela não é única o resultado final. Talvez na teoria liberal fosse suficiente, mas não na realista. E qual a realidade que eu observo, e aí eu vou colocar aqui no caso, não só os meus estudos acadêmicos, como o que eu vivenciei. O que eu observo é que existe, de forma geral, um relacionamento muito bom entre as Forças Armadas dos países da América do Sul, deles com o Brasil. Existem alguns países que entre si existe algum problema, alguma divergência, mas em relação ao Brasil, a situação é muito positiva. Exercícios militares, como, por exemplo, saltos da Brigada Paraquedista Brasileira com os paraquedistas argentinos, intercâmbios na fronteira, isso é comum. Tá? E as soluções, elas são soluções que eu acho que são nossas. Vou pegar um exemplo, tá? Me permito só não citar o local exato, mas havia uma situação em que o rio fazia uma curva e nessa curva você penetrava no território de outro país. E você seria, pela lei internacional, obrigado a desembarcar num lado, atravessar um percurso de selva com os seus botes para depois adentrar no rio do outro lado. E numa conversa entre os dois lados foi acertado o quê? Tá bom, ali não tem nenhum problema, você não precisa desembarcar. É uma volta curta e você fica autorizado, desde que você não saia da sua embarcação no nosso território. Isso é resolvido. Então, eu acho que a relação aqui elas são muito boas. A proximidade, os contatos. E aí tem inúmeros instrumentos que são feitos, como eu falei, das reuniões bilaterais, reuniões de intercâmbio militar, que são as locais, entre a reunião dos comandantes dos exércitos, da Marinha. Então, tudo isso cria uma confiança mútua muito grande entre os países da região. Também espero ter respondido a isso, senão eu complemento. Obrigado. Obrigado, Eduardo. A pergunta que se segue vem do comandante Quirino, aqui do nosso curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. Ele questiona se a diplomacia de defesa ela se encaixaria numa eventual estratégia nacional de segurança aqui para o Brasil, se é o caso de encaixar-se numa estratégia nacional de segurança, qual o seu entendimento a respeito deste tema?
Não, não lhe ouvimos, Eduardo. A estratégia Houve um corte, eu pediria que você reiniciasse a resposta. Houve um corte, é melhor reiniciar a resposta. agora, não tem problema. Está escutando agora? Sim, sim. Tá. Agradeço aí a pergunta. O meu entendimento é que qualquer estratégia política ela deve conter aquilo que são seus objetivos, né? Isso é claro que é lógico. E a diplomacia de defesa, se for citada ou não, tá? O importante é que ela beba, né? Ela receba essas orientações da estratégia de defesa, de segurança, como foi estabelecida. Eu, particularmente, gostaria que fosse citado explicitamente a Estratégia Nacional de Defesa, Política Nacional de Defesa ou de Segurança, o uso da diplomacia de defesa, que eu acho que isso auxiliaria bastante o emprego. Ele tem a BAE, que é as diretrizes de atividades do exterior do Exército Brasileiro, em que cita especificamente, diplomacia militar. Né? Não falo defesa, por quê? Porque a diplomacia é feita pelo Exército, né? Ele não está tratando de maneira geral. E lá está colocado, por exemplo, visitas dos oficiais generais comandantes militares de áreas, 4 estrelas, aos seus contrapartes nos outros países. Isso, por exemplo, é realizado. E as informações que eu tenho é que quando se sentam, eles se aproximam, se conversam, e muitas situações são resolvidas ali. Tá? Então, o uso disso, a Marinha do Brasil, ela trata de diplomacia naval, que também é uma coisa específica. Né? Tem uma expressão da Marinha, né, de mostrar a bandeira. Né? Então, mostrar a bandeira é você pegar embarcações, navios e visitar portos de outras nações. Eu vou me alongar um pouquinho mais só para contar o que aconteceu quando a corveta Barroso foi lá para visitar a Nigéria. Tá? A corveta moderna, dotada de helicópteros, de vários equipamentos, feita no Brasil, né? Ela despertou um interesse enorme. E depois ela iria para Gana, né? E me pediram, o Adido na época não era acreditado em Gana, para que eu fosse a Gana, porque eles queriam realizar exercícios conjuntos com a corveta brasileira, assim por diante. O relacionamento é muito aumentado com isso. Então, a minha resposta é que eu gostaria muito que tivesse dentro das estratégias, bem claramente. Mas se não estiver, a diplomacia pode se alimentar do que, do que tiver colocado como os objetivos. Espero ter respondido também. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu recebi aqui uma mensagem de que a sua resposta sobre o poder brando e a diplomacia de defesa, similitudes, diferenças, ela não foi bem compreendida por questões de corte de áudio. Por obséquio, poderia retomar a resposta? Claro. Peço desculpas aí, qualquer problema. Eu seria um pouco mais direto nessa resposta para ganhar tempo para outros que querem perguntar. O Nai ele tem a teoria, né, do poder brando e do poder forte, né, do hard power. Mas eu prefiro a teoria mais recente dele, que ele coloca o poder inteligente, smart power, né, que tem perspectivas do poder brando e do poder forte, poder duro. Né? E eu acho que a diplomacia de defesa ela está muito ligada a esse poder inteligente, que ele abrange o poder brando, poder de relação, poder de convencimento, poder de percepções, com o poder de uma parte
do poder do que é a parte que você precisa ter força para esse objetivo. Você pode ser convencional alguma ação, alguma necessidade que necessite de um maior uso do poder forte. Então, o poder forte, a diplomacia de defesa ajuda a dar credibilidade, a dar capacidade para esse poder. Tá? Então, ela está ligada nesse aspecto. Mas ela não estará nunca ligada, por isso que eu falo na definição, ela é não coercitiva. Ela nunca estará ligada ao aspecto poder forte como uso direto desse poder. Então, acho que a diplomacia de defesa está ligada a poder inteligente. Espero ter respondido aí, ter sido ouvido dessa vez. Obrigado. Obrigado. Eu tive um pequeno corte, mas não prejudicou o entendimento, não. Eduardo, aqui na nossa plateia aqui é uma dúvida de que nós falamos aí de muitos conceitos. Diplomacia naval, diplomacia militar, o seu conceito de diplomacia de defesa. Essa gama de conceitos, elas não significam basicamente a mesma coisa, há uma diferença entre elas. Qual o seu entendimento a respeito desses diversos conceitos? Peço desculpas se eu talvez não tenha sido tão claro na minha apresentação, talvez pelo tempo ali. E o que eu vou falar, como foi perguntado, meu entendimento. Nos meios acadêmicos, nos estudos, existem percepções distintas, mas eu vou falar a minha percepção. Tá? Para mim, a diplomacia de defesa é uma diplomacia maior, que dentro dela está a diplomacia naval e a diplomacia militar. Alguns países, como a China, ela usa o termo diplomacia militar para diplomacia de defesa, mas é como eu disse, da cultura estratégica. A China, por exemplo, ela tem o Exército de Libertação Nacional. Dentro do Exército de Libertação Nacional, ela tem a Força Aérea do Exército de Libertação Nacional, a Marinha do Exército de Libertação Nacional, o que era chamado de Segunda Artilharia, né, que é a Força de Mísseis do Exército de Libertação Nacional. O que eu quero dizer é que, para eles, todo o amparo militar, que é o braço armado do partido, então é diplomacia militar. Para o Reino Unido, é diplomacia de defesa, defense diplomacy. Então, o que eu coloco é que a diplomacia de defesa ela abrange mais. O ministro da Defesa é militar? Normalmente não. E ele participa da diplomacia de defesa? Sim. Um grande civil do Ministério da Defesa. E se Eduardo, Eduardo, depois que você abordou o ministro da Defesa é civil ou militar, houve um corte do som. Está escutando agora? Sim, perfeito. Tá. Eu peço desculpas, eu estou falando de Londres, tá? Então, talvez por isso está tendo um pouco mais de problemas aí na minha explicações. Mas eu vou repetir. Então, depois que eu falei do ministro da Defesa, eu dei um exemplo de um funcionário do Ministério da Defesa Civil que seja especialista em orçamento. Esse especialista em orçamento, se for a um outro país ajudar na elaboração ou fazer um curso como elaborar o orçamento, ele contribui para a diplomacia de defesa? No entendimento, sim. A indústria de defesa. No Brasil, nós temos, por exemplo, a Vibras, que é uma firma privada que constrói o Astros, que é o lançador múltiplo de foguetes. Ela, quando vende materiais, quando ela faz treinamento
para militares de outro país, como eu mostrei lá para militares da Indonésia, né? Não voltou o áudio ainda não. Defesa, para mim também, o mesmo que havia um defeito na chuva, com peças de alguma maneira. Depois que você falou sobre o treinamento da Indonésia, não se escutou mais. Tá bem. Então, o exemplo que eu dei é que a Vibras, né, que é uma empresa como o grande guarda-chuva que dentro dela tem diversos elementos, como classe militar, naval, entidades da indústria de defesa, o Ministério da Defesa, assim por diante. Deu para escutar agora? Sim, perfeito. Uma última pergunta. Me pedem aqui para que repita uma pergunta que foi realizada noutra conferência. Sendo a diplomacia e a defesa duas burocracias, conforme visto no conceito weberiano de burocracia estatal, elas, quando se fala em diplomacia de defesa, nós ferimos, por acaso, algum, alguma proposta ou algum posicionamento dos nossos embaixadores, porque reivindicam para si a diplomacia e ela não se realize por militares? Bom, Freire, essa pergunta ela é o tipo da pergunta para terminar muito bem essa apresentação. E eu vou responder com a minha posição, tá? Estou deixando claro que é a minha posição, tá? Quando eu estava preparando o meu livro, um dos aspectos que eu estudei bastante foi sobre o que é diplomacia, o que é política externa. E existe um livro que fala, que o título é Diplomacia Pura, que é um autor português, peço desculpas aqui, eu não lembro o nome exatamente, vou procurando aqui enquanto isso aqui. E esse autor, ele comenta que a diplomacia ela é executada pelos diplomatas, claro, mas todas as diplomacias são feitas pelos diplomatas ou apenas essa diplomacia pura? No mundo de hoje, por exemplo, a diplomacia cultural, tá? Que é feita por um jovem que muitas vezes faz o lançamento de um vídeo mostrando um aspecto cultural de uma nação e que aquilo reverbera, tá? Ela pode ser controlada pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, então existe uma luta, existe uma disputa que muitas vezes está entre entidades governamentais
de que essa parte é minha e essa parte é sua. É como eu citei uma vez sobre o paradigma. O seu áudio desapareceu, Eduardo. Tá? Então, no meu entendimento, tá? É de que apenas diplomatas só fazer uma polícia Desculpe, Não se Freire, a partir escuta, de não onde? se escuta, Eduardo. Bom, É, a partir do autor do livro, que não se ouviu bem o nome dele, daí para frente. tá. O autor é Calvert, o T é mudo, de Magalhães. Tá? É só um minuto aqui que eu já dou o primeiro nome aqui. É José Calvert de Magalhães. Tá? Ele que fez esse livro, A Diplomacia Pura. Então, o que, que acontece? Os setores governamentais, como foi colocado, essas burocracias governamentais, elas têm uma tendência de paroquialismo, que é você buscar colocar todos os seus interesses dentro do seu controle. Tá? Eu tentei explicar que política externa ela não é executada, ela não é elaborada apenas pelo Ministério das Relações Exteriores. A política externa é uma política de Estado que deve ser elaborada pelas mais altas autoridades políticas de uma nação. O presidente, o Congresso. Tá? Então, eles, juntamente com as burocracias governamentais especializadas, tá? É que fariam a elaboração dessa política externa. A diplomacia é apenas um dos instrumentos da política externa, não é o dono da política externa. Da mesma forma que a política de defesa ela é elaborada no Ministério da Defesa, ela passa pelo Congresso e depois ela é aprovada pelo presidente. Tá? E a política de defesa ela não trata apenas do aspecto de o único instrumento militar. Ela tem outros instrumentos que aparecem nela, como, por exemplo, a indústria de defesa. Só um exemplo aqui. Então, o problema que eu vejo é que há uma reação contra o termo diplomacia de defesa. Essa reação não é exclusiva no Brasil, ela existe em outro, mas que a maioria dos autores acadêmicos entende haver uma distinção e que tratam diplomacia de defesa sem nenhum problema, como acontece aqui no Reino Unido. Tá? Agora, a diplomacia presidencial não é diplomacia? A diplomacia cultural, como eu disse, que é feita por todos, não é diplomacia? A diplomacia comercial não é diplomacia? Apenas o diplomata pode tratar de assuntos econômicos com outros países? Então, essa situação, na verdade, do meu ponto de vista, me desculpe a franqueza aqui, tá? Não é pessoal, é apenas o entendimento que eu tenho acadêmico, é que a diplomacia de defesa ela pertence a quem a realiza e não é através dos diplomatas. Tá? Entendeu? Um adido militar recebe um passaporte vermelho diplomático, participa do corpo diplomático dentro de uma embaixada, mas ele atua dentro das orientações do Ministério da Defesa. Tá?
É claro que o embaixador, né, o encarregado de negócio naquele país, é a mais alta autoridade presente, a quem ele deve ter respeito, observância, mas quem dirige o adido não é o embaixador, da mesma forma. Não sei se eu respondi, me desculpe aí o excesso de franqueza aí, tá? Mas é o meu pensamento. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Resposta excelente, direta. Dado ao avançado do tempo e também respondidas todas as perguntas, nós vamos encerrar esta jornada apresentando-lhe os especiais agradecimentos do general de divisão Adilson Catibe, comandante da nossa Escola Superior de Guerra, e gostaríamos de deixar materializado esse agradecimento num certificado que lhe é conferido pela participação neste seminário, Eduardo. Muito obrigado. Farei chegar às suas mãos esse certificado pelo meio digital e também, posteriormente, de maneira física. Eu passo agora para você a Pela palavra para defesa suas considerações finais, caso deseje. Eu agradeço realmente aí a oportunidade de expor um trabalho que eu fiz. Espero ter contribuído. O público que está ali dos colégios de defesa serão futuros formadores de opinião e tomadores de decisão, e que eu espero que tenha contribuído um pouquinho com o entendimento de uma defesa, que eu acho uma ferramenta muito interessante para todos os estados. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, ter se empenhado aí, mesmo distante, em colaborar com este seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americano. E, antes de encerrar, relembramos a todos que na próxima segunda-feira, dia 30 de maio, no mesmo horário de rotina, nós prosseguiremos com a conferência de número 5, a Diplomacia de Defesa segundo a ótica salvadorenha, a ser proferida pelo senhor licenciado Juan Carlos Esteban Boilat. A chamada para este evento já foi distribuída aos coordenadores nacionais e está projetada aqui na tela para todos. Muito obrigado pela participação. Pedimos mais uma vez desculpas pelo atraso no início, que se deu por razões técnicas, mas conseguimos cumprir o horário previsto. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com isso se encerram as atividades nesse espaço físico e nesse espaço virtual. Muito obrigado.